Vamos iniciar, então, com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imploramos a graça do Espírito Santo em nós, sobre nós. Que ele se movimente, que ele paire sobre as nossas águas, para que possamos, sacudidas por essa consciência afinadíssima, nós possamos ordenar, a partir do autoconhecimento, ordenar tudo aquilo que é dom e é graça de Deus em nós. Possamos aprender a, olhando para dentro, usarmos aquilo que é graça de Deus em nós para o bem e não para o mal. Nós pedimos isso por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José e do nosso Santo Anjo da Guarda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre a ira. A ira que, falando de temperamento, para os coléricos e melancólicos, é algo que é latente. O colérico, de uma maneira mais visível, mais para fora, mais imponente, e o melancólico, de uma maneira mais para dentro, como que algo que implode e não explode. Mas, para esses dois temperamentos, a ira é algo que, como eu disse, ela é latente, ela precisa realmente ser trabalhada para que possa ser usada. Conseguiu, né, Vanessa? Para que possa ser usada da maneira adequada, da maneira para a qual ela foi designada. Então, quis trazer esse trechinho de Provérbios que fala: o tolo revela sua ira, mas o sábio a retém. Tá? Então, a gente vai ao longo aqui desse nosso encontro entendendo melhor e explorando melhor a própria palavra nesse sentido. Vamos lá para a etimologia da palavra ira. Ela tem a origem no latim, né? Não modifica nada, na verdade. Ela tem o significado de raiva, de cólera, de indignação. Ela é como aquele sentimento forte, né? E ela normalmente vem acompanhada por uma manifestação, ou seja, por ações de cólera, né? De irritação, de aquela raiva. Então, essa é a etimologia da palavra. Lá no catecismo, o catecismo vai associar a ira com o não matarás. Vai fazer sempre essa associação, tá? E ele vem trazendo aqui como... ele traz aqui a ira, nesse primeiro momento, como algo bom, como aquilo que... Nós vamos ver isso, né? Que a ira, de fato, é uma virtude de Deus, como algo que denuncia a imoralidade, né? E também, ao mesmo tempo, ela serve para denunciar essa imoralidade, ela serve para denunciar as coisas ruins, e, ao mesmo tempo, ela também denuncia a nossa própria imoralidade, aquilo que está dentro do nosso coração. Falando de imoralidade aqui, a gente não diz respeito só à questão da sexualidade, tá? Imoralidade em todos os sentidos. Então, quando a ira ela é usada de uma maneira ruim, ela é direcionada para o lugar errado, ela acaba se tornando assassina, e por isso o catecismo associa a esse não matarás. Ela vem muito como um desejo de vingança, como algo que é ilícito, desejando impor uma reparação, mas ela também é usada para correção de um vício, para conservar o bem da justiça. Então, o catecismo, quando ele fala da ira, ele vai dar uma pincelada nesses dois aspectos da ira que a gente vai ver já já.
Como eu falei, ela é uma virtude dada por Deus e ela se torna má quando ela toma a direção errada. Então, eu gosto desse termo que o padre Paulo Ricardo traz, que quando ele fala da ira, ele costuma dizer que a ira é como esse cachorro, ele usa bravo, né? Eu trouxe a palavra aborrecido, mas é a mesma coisa. É como esse cachorro aborrecido, bravo, né? Que nosso Senhor Deus nos deu para guardar a nossa alma. Então, sendo uma virtude, sendo criada por Deus, dada por Deus, ela não pode ser algo ruim. É impossível algo ruim vir de Deus. Ela se torna ruim quando nós a direcionamos para um lado errado. Então, se eu utilizo essa virtude como uma correção fraterna, como um zelo pela casa de Deus, como uma justiça. Então, a gente pode trazer aqui uma pessoa que matou a outra, né, por livre e espontânea vontade, deliberação. Eu matei porque era minha namorada e eu tinha ciúme dela, e aí ela estava conversando com o rapaz e eu matei ela. Existe em nós, a partir disso, uma ira. Que ira é essa? Esse homem precisa de justiça, ele precisa ser reordenado, ele precisa ir para a cadeia, ele precisa. Se funcionasse bem o sistema penitenciário, seria excelente, tá? Vamos fingir que funciona. Então, ele precisa ir para a cadeia, porque lá ele vai ter condições de repensar, de reabilitar, e tal. É justo que ele fique lá um tempo. Então, essa ira, ela não é ruim, porque ela está buscando a ordem, que é o oposto da ira viciosa, como diz São Tomás. Então, a gente, a gente precisa entender isso, que ela é algo bom, foi dada por Deus, ela nos serve, inclusive, como uma proteção contra o pecado e contra Satanás, né, contra o diabo, somente, tá? Não direcionada aos irmãos. Quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar naquela frase clássica, né? Que a igreja acolhe os pecadores, mas não o seu pecado. Aí a gente vai lembrar com clareza de Jesus nos evangelhos, quando ele acolhe o pecador, mas não o pecado. Então, ele diz à pecadora: ninguém te condenou, nem eu. Então, levanta e não peques mais. A ira do Senhor é contra o pecado dela e não contra ela. E todos os outros, né, que Jesus foi chamando, ele demonstra a ira contra o pecado e não contra o pecador. No templo, quando Jesus traça o chicote e desce a lenha nos vendilhões, ele não bate nos vendilhões, nas pessoas, ele derruba as bancadas de vendas. Então, é preciso direcionar essa ira. E por isso, é claro, a gente precisa ter o autoconhecimento para que a gente possa identificar que ira é esta em mim. Né? Mais para frente a gente vai ver isso melhor. Os santos padres, né, os padres antigos da igreja, onde a igreja também vem calcando a sua tradição, eles diziam, muitos deles, que a ira, ela faz de nós semelhantes a uma serpente, né? E uma serpente aqui ligada ao próprio mal, de fato, aquela serpente que incita o outro ao pecado, aquela serpente que mata, que é rasteira, que é perversa. Então, a gente precisa ter cuidado para onde nós estamos direcionando a nossa ira, né? A pessoa irada, ela é aquela pessoa que interiormente ela reza, seja feita a minha vontade. Né? Enquanto
Jesus nos ensina, seja feita a vossa vontade. O irado, ele vai sempre estar rezando interiormente, seja feita a minha vontade. Quando a ira é direcionada para o lugar errado, para o lado errado. Então, é como essa menininha animadinha. Porque a ira, ela é sempre um desejo que não está sendo realizado. Ela é sempre um desejo, aquela aquele desejo mesmo, né? Porque necessidade é uma outra questão, aquele desejo que eu quero do meu jeitinho, da minha forma, e ele não está sendo realizado. Aquilo vai me causando uma ira, né? Vai me causando uma raiva, porque as coisas não estão saindo do meu jeito. E essa ira acaba desencadeando para o outro. Então, ela está crescendo em mim, porque eu quero tudo do meu jeito, e as coisas não estão saindo, e aquilo vai se movimentando dentro de mim. E se eu não tenho um domínio próprio, se eu não uso a minha inteligência emocional, se eu não uso as ferramentas que eu tenho para poder canalizar essa ira, entender essa ira e canalizar para o lugar certo, eu transbordo ela no outro. Então, eu transbordo ela do meu marido, dos meus filhos, dos meus colegas de trabalho, das pessoas que estão à minha volta, na recepcionista do consultório médico e daí por diante. Né? Isso vai transbordando no outro. A ira vai estar sempre, essa ira ruim, ela vai estar sempre ligada a uma desordem interior. Justamente porque eu coloco os meus desejos acima de tudo, as minhas vontadezinhas acima de tudo. Então, está tudo desordenado e essa desordem transporta de uma maneira ruim. Então, em São Tomás, a gente percebe, né, claro, que traz a ira como um dos 7 pecados capitais, e ele vem trazendo assim. São Tomás ele fala da ira como uma certa leveza, inclusive, né? Ele vem dizer que a ira vai designar propriamente uma paixão, né, claro, e aí ele vem dizendo que, ora, as paixões do apetite sensitivo são boas na medida em que reguladas pela razão, e más quando excluem a ordem da razão. Então, veja, basta que a gente aprenda a usar a nossa razão. Basta que a gente aprenda a colocar os sentimentos em seus devidos lugares, nossas emoções em seus devidos lugares, e que a gente use a razão para sobrepor isso, então direcionar a vida a partir de dentro para fora. É claro que no meio do nosso dia a dia, nas labutas, na intensidade dos afazeres, das relações, isso não é tão simples quanto parece aqui enquanto a gente está conversando, falando. Mas não é impossível, né? Claro que não é impossível, senão Deus não nos pediria isso. Então, o exercício da razão vai ajudar a gente cada dia mais em todos os vícios que a gente já viu até aqui. O exercício da razão sempre vai ajudar a gente a pôr em ordem tudo que é necessário interiormente. Então, ainda em São Tomás, né, ele vem falando dessa paixão do apetite irascível, que é definido como um desejo de vingança. Nem intrinsecamente boa. Então, intrinsecamente, a ira, com esse desejo de vingança, não é boa nem é má, como a gente já viu até aqui em outras palavras. A sua moralidade vai depender da sua conformidade com a razão. Quanto mais essa ira em mim, esse desejo de vingança está conforme a razão,
melhor, bem direcionado ele vai estar. Se, ao contrário, não está conforme a razão, então ele está mal direcionado. Porque eu vou voltar lá no exemplo do assassino, tá? Então, se a ira, se esse desejo de vingança está conforme a razão, eu vou dizer, este homem precisa ser preso. Ele está desordenado. Se ele continuar solto, ele vai continuar fazendo mal às pessoas. Ele precisa ser preso, ser reordenado, ser reajustado, para que ele possa ter uma esperança de uma nova vida e que não faça mal a mais ninguém. Essa é a ira, o desejo de vingança, entenda a vingança nesse sentido aqui, tanto bíblico quanto segundo São Tomás. Ok. No entanto, se a ira, se esse desejo de vingança em mim, ele está deturpado, desordenado, eu vou olhar para esse homem e vou dizer, este homem precisa ser morto agora. Ele precisa ser, ele tem que ir para a cadeia, mas quando ele for para a cadeia, ele tem que ser lapidado lá. E que os outros matem ele a paulada. E veja, já se transformou a coisa. Aqui já não é mais uma justiça. Aqui já é a minha justiça aos moldes dos meus sentimentos, das minhas emoções. E não segundo, conforme o uso da razão. Porque a minha razão, ela está ligada, ela está em comunhão perfeita com Deus, né? A gente pode trazer a razão aqui de uma maneira meio chula, ligada a uma consciência, né? E fica mais fácil a gente entender. Então, ela é um movimento natural, que ela pode ser virtuosa ou viciosa. Ela pode degenerar um pecado, dependendo do seu objeto, do seu modo, do seu fim, como eu acabei de dar um exemplo aqui. Então, ela vai desencadear um pecado? Depende. Depende do objeto, do modo e do fim com que eu vou fazer uso dessa ira. E aí depois a gente vai ver que ainda quando elas estão no pecado, ela pode ser um pecado venial e um pecado mortal. Então, essa ira viciosa, ela, e pecaminosa, né, claro, deu uma pulgada aqui, tá, gente? Mas ela vai se desviar da ordem da razão, né? Então, ela vem algumas formas aqui da ira viciosa. Ela vai ter o desejo de vingança desordenado, como eu disse ainda agora. Ela vai querer castigar até quem não merece. E além do merecido, como eu disse, né, no exemplo. Ou então de uma forma ilegítima. Então, se não está dentro da justiça, e aqui eu estou falando de justiça, não estou ligando a justiça de leis, né, de país, mas a justiça vinda do coração de Deus, está desordenado, tá? Ela é imoderada, né? Então ela é sempre excessiva, ela está sempre acesa, né? Com um fogo muito aceso, né? Ardente. Isso tanto de modo interno aqui, eu vou de novo voltar no temperamento, porque eu acho que é um exemplo muito bom, como, por exemplo, o melancólico que arde a ira dentro, embora por fora ele seja um lorde ou uma lady, e o colérico externamente, que vem a ele já dá passagem para ela e já coloca para fora. Ela tem um fim indevido, né? Ela é motivada pelo orgulho, pela inveja, ou por outro vício qualquer, mas não pela justiça. Então, nós vamos perceber que a ira muitas vezes tem a ver com o nosso orgulho, com aquilo que a gente quer que pensem, que vejam, que falem, ou que a gente mesmo precisa estar naquele lugarzinho ali para poder ter algum tipo de gozo, né? Eu não diria nem gozo, porque o gozo é algo que já me leva para a eternidade, mas aquele prazerzinho, né, humano.
ela é persistente, né? Quando ela é mantida e alimentada deliberadamente, quando eu quero, eu faço, eu alimento a minha ira porque eu quero, né? E ela vai se transformar em ressentimento. Gente, o ressentimento, ele é algo que vai matando o ser humano aos poucos. Olha o caminho feito para chegar ao ressentimento. Olha quanto já a alma está ferida, machucada, danificada, até ela chegar no ressentimento. E se ela não trata esse ressentimento, a imagem que me vem aqui é como a úlcera, né? Se eu começo com um probleminha assim do estômago, eu vou deixando isso, não, eu vou corroborando com aquilo, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho de café, só mais um pouquinho disso, só mais um pouquinho daquilo, não, só, e aí, não, pode comer qualquer hora, come, dorme, come, bebe, junto, aquilo vai se tornar, daqui a pouco vai se tornar uma úlcera, e aquela úlcera daqui a pouco pode se tornar, inclusive, um câncer. Então, o ressentimento, primeiro que se já chegou no ressentimento é porque eu estou descuidando de muitas coisas na minha alma. Depois, se chegou no ressentimento e eu não trato, preciso ter cuidado, isso pode me matar a qualquer hora, né? Faz muito mais mal para mim do que para o outro, a quem eu estou direcionando isso. Essa ira por vício, ela pode se tornar um pecado mortal, né, se por sua intensidade afastar o indivíduo do amor de Deus, né, o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, se essa ira está me afastando dos meus irmãos e do meu próximo e de Deus, ela é uma ira viciosa, né? Se levar a atos gravemente contrários à caridade e à justiça, então atos gravemente contrários à caridade e à justiça. Lembrando que essa justiça, a gente está falando daquela justiça de Deus, né? E se for deliberadamente, como a gente falou agora, consentida e alimentada. Então, se eu transformo, se eu alimento essa ira o tempo todo, se eu estou consentindo com ela, estou sentindo aquele prazerzinho de estar sentindo essa ira e continuo, ela vai se tornar uma ira, um pecado mortal. Eu vou falar um pouquinho melhor, dar alguns exemplos daqui a pouco sobre isso, né? Ela vai, diz São Tomás, que ela nutrirá um desejo vicioso da ira, a alma, tá? A qual, por isso, se chama ira por vício. Quem deseja vingança de qualquer modo contra a ordem da razão. Ele vai voltar nisso várias vezes. Então, a gente vai ver aqui os dois aspectos da ira, que ela pode ser uma ira súbita ou uma ira deliberada. Aquela ira súbita, de fato, como já disse, é quando ela surge do nada, entre aspas, né? Do nada não, quando ela surge rápido, de repente, né? A gente não buscou, a gente não deu espaço, de fato, ela vem, né? E aqui, né, ela vem por uma provocação, e embora ela seja menos grave, como diz aqui, a gente precisa sobre ela vigiar, né? Então, ela é súbita, a gente não ficou mergulhando nela, dando carinho, ela vem, só que a gente precisa cuidar disso daqui, porque, como a gente falou ainda agora, se a gente vai alimentar isso, é perigoso, né? E tem aquela ira deliberada, que ela vai sendo cultivada pela minha vontadezinha, vai buscando a vingança de uma forma consciente, planejada, mas aquela vingança ruim, que não é uma vingança que eu quero a justiça, mas eu quero a minha vontade, e essa aqui sim é uma forma mais perigosa que traz aqui o pecado mortal. Então, São Tomás diz que a ira que deseja a realização da vingança, segundo a ordem da razão, ela é digna de aprovação e se chama ira por zelo. E aqui
o mais que eu consigo trazer de exemplo em relação a isso é Jesus no templo mesmo. O que ele faz? Ele traça o chicote e ele desce aquele chicote naqueles vendilhões porque ele zela pela casa de Deus. Ele zela pela casa de seu pai. Então, essa vingança, né? Lembrando, gente, porque vingança para a gente vai ter sempre um atributo ruim, tá? Lembrando que vingança aqui, segundo, né, os moldes bíblicos, segundo aqui a cabeça de São Tomás, Gente, deixa eu só abrir a porta para o meu cachorro, porque ele está querendo sair, ele está preso aqui junto comigo. Muito bem. Então, é o que mais eu consigo associar aqui, essa vingança, tá? E a gente precisa ter essa sensibilidade, essa sensatez de entender bem o que quer dizer essa palavra vingança nesse contexto que a gente está trazendo aqui, tá? Então, quando ela está segundo a ordem da razão, então ela é justa, ok, e tudo bem. E aqui a gente não está falando, porque às vezes quando a gente associa a gente associa a ira sempre a uma violência verbal, ou uma violência corporal mesmo, e não há necessidade de chegar a esse ponto, tá? E agora a gente vai trazer um pouco da ira virtuosa, que ela vai estar sempre em conformidade com a razão e a justiça. E o que ela busca, né? O que são as características dessa ira virtuosa? Ela vai buscar sempre a correção do mal e a restauração da ordem. Ela vai ser regulada pela razão, né? Em seu objeto, em seu modo, em seu fim, né? Para o que eu quero, qual é o objeto que eu tenho para essa regulação, né? E de que maneira, qual é o meio que eu vou usar? Tudo isso precisa estar regulado pela razão, não pelos impulsos das paixões. Ela visa uma realização da justiça e a correção da culpa. Então, o assassino tem culpa. Então, a minha ira deseja a correção dessa culpa, né? Que possa se redimir. E ela é sempre proporcional à ofensa dirigida a quem merece. Então, veja, trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia. Eu acordei atrasada, eu atrasei o café da manhã da casa, eu estou atrasando para o trabalho, eu estou atrasando. Eu estou atrasando. Eu estou tá saindo errada por conta das minhas questões. E aí eu acabo ficando irritada e isso eu acabo descontando em quem? Em quem mora comigo. Se eu sou casada, no meu marido, nos meus filhos, no meu marido, nos meus filhos, e aí aquilo vai se transbordando. Tá inadequada, não estou dirigindo a quem merece, né? Então, eu preciso ter essa consciência, essa atenção para onde essa ira está sendo dirigida, né? E para que ela seja virtuosa, eu preciso direcionar para a maneira correta. Porque o que a ira, aqui a gente trazendo um pouco mais da psicologia agora, o que a ira, ela traz para a gente, psicologicamente falando? Ela é uma força, ela é um impulso interior que me leva a ordenar as coisas, né? A ira, ela dá essa força que me faz dizer assim, muitas vezes, me faz dizer muitas vezes um não, quando é preciso aquele não, e eu fico sempre dizendo sim, sim, sim. Quando a ira, ela é essa força que vem falando, não, chega, né? Eu já fiz demais o teu trabalho. Isso não precisa ser verbalizado para o outro, né? Mas a ira é essa força que, não, peraí,
todo dia essa colega de trabalho me pediu para fazer a mesma coisa, o serviço é dela, mas todo dia ela tem que me pedir para fazer isso? Não, hoje não. Chega. Essa ira vai me ordenar e vai ordenar o outro, porque, peraí, se eu estou todo dia fazendo o trabalho do outro, sem necessidade, eu estou além de me fazendo permanecer num lugarzinho de um lugar ruim, de não crescimento, eu também estou ajudando o outro a permanecer no lugar de não crescimento. Então, a ira, ela é também essa força que me ajuda a reorganizar pessoas e coisas fora de mim, quando ela é uma ira virtuosa. E acho tão bonito quando São Tomás fala isso, né? Ira virtuosa, ele liga a uma ira por zelo. Então, zelo pelo quê, gente? Zelo pelas almas, pela minha alma, que é eterna, e pela alma dos meus irmãos, que também são almas eternas. Isso aqui é muito bonito e muito profundo se a gente for pensar nisso com muito carinho, né? E aqui alguns exemplos de uma ira virtuosa, a indignação justa diante de uma injustiça social. E aqui a gente pode perceber, vou trazer esse exemplo aqui, a teologia da libertação, por exemplo, dentro da igreja, que é totalmente desordenada para esse fim aqui. Porque o que é ter uma indignação justa diante de uma injustiça social? É olhar uma viúva, por exemplo, que perdeu o marido e está sem trabalhar e tem filhos e ela está numa condição precária, passando fome. E eu olho para aquilo e aquilo dá uma indignação justa. E eu falo, não, isso não pode ficar assim. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, alguma coisa eu vou buscar para fazer. Se eu posso, eu ajudo. Se eu não posso, eu vou buscar quem possa e daí por diante. Diferente de eu achar que uma que eu tenho que dar um prato de comida para todos os moradores de rua do Brasil, porque é injusto que eles estejam nas ruas. Injusto, claro que é, porque ninguém merece ficar na rua, né? Mas existem contextos ali, né? Cada caso vai ser um caso, existem pessoas que querem ficar na rua, que por mais que elas recebam ajuda, elas não querem, elas falam deliberadamente eu quero, é uma escolha ficar aqui. Eu tenho casa, mas eu não quero voltar. Eu tenho família que me ama, mas eu não quero. Então, eu trouxe a teologia da libertação como um exemplo, porque na minha cabeça é muito claro isso, o quanto é desordenado essa indignação, né, em relação à injustiça social. E o quanto que na ira virtuosa isso precisa estar muito reto. Está muito claro, né? Muito nítido. A correção paterna que busca o bem do filho. Então, o pai e a mãe, às vezes, precisam ter aquele impulso, aquela firmeza, não diria nem firmeza, que pode ser entendido de uma outra maneira, mas aquele impulso meio que o filho vai falar assim, ai, minha mãe tá brava, ai, meu pai hoje tá meio... Aquele impulso de dizer não vai e acabou, né? Ou então vai ficar assim no seu direito, sim. Você não vai brincar à rua hoje com seus colegas e daí por diante. Ou questões até mais firmes, às vezes, quando o filho começa a se envolver com grupinhos que são usuários de drogas, ou que têm uma sexualidade extremamente corrompida, e o pai e a mãe agem com pulso firme. E muitas vezes precisam, os pais normalmente mais elevam um pouco até a voz. Aqui eu não estou falando de grito, estou falando de uma voz mais elevada e firme. Né? Então, essa correção paterna que busca o bem do filho e não a minha imagem. Porque o meu filho precisa ser muito bem educado. Imagina o filho meu não ser educado, não saber se comportar à mesa.
Meu filho precisa. Imagina um filho meu usando maconha. Aí é outra coisa, né? Mas se for pelo bem do filho, daquela alma que Deus deu, aí sim essa correção que traz um pouco da ira virtuosa, ela é justa. E o zelo pela casa de Deus, né? Como a gente falou bastante já, o exemplo do Cristo no templo. Eu sempre fico parada nesse sentido quando eu leio, né, que ele foi traçando o chicote. Quer dizer, ele foi, algumas traduções mudam um pouco isso, mas ele foi traçando, quer dizer, ele não pegou o chicote e a sensação, isso aqui sou eu, tá? A sensação que eu tenho é que ele realmente teve aquela ira planejada, né, no sentido bom da coisa, de olhar aquilo, se indignar e falar: não, peraí, gente, está tudo errado, essas almas vão se perder. Olha o que eles estão fazendo com a casa de Deus. Porque, imagina, veja, volto a dizer, sou eu isso, tá? Imagina que Jesus vai estar preocupado com parede, com o ouro que está ali. A preocupação de nosso Senhor era com aquelas almas que estavam se perdendo. Meu Deus, que intimidade com isso. Eu preciso corrigir essas pessoas. E enquanto ele estava traçando o chicote. Então, principalmente, quem educa de alguma maneira precisa ter essa ira virtuosa bem conhecida dentro de si e bem articulada para que essa correção aos irmãos, aos filhos, às vezes marido e daí por diante, se forem professoras, aos seus alunos e daí por diante, para que ela seja de fato virtuosa e não esteja misturada ao meu ego. E aqui eu posso dizer com autoridade nesse sentido, que já vi muito isso, né? Professoras dizendo: a minha turma não faz isso. A minha turma, é a minha turma? De jeito nenhum, tenho que ir lá, porque é a minha turma. Não, são os meus alunos, são as minhas almas. São aquelas almas que Deus confiou a mim e que, portanto, eu preciso corrigir e educar. E a minha turma que está lá, não, pode deixar que eu resolvo. Por quê? Porque em mim eles têm confiança, em mim eles já têm segurança. Então, eu vou lá e vou educá-los. Então, a gente precisa ter essa desmisturar, né? A ira, a ira virtuosa dos nossos próprios sentimentos e emoções. Eu não sei se eu fui muito bem clara com isso aqui, mas isso aqui é tão importante para que a gente possa viver e usar esse dom, né, essa graça que Deus nos dá da maneira correta. Então, algumas finalidades, eu já falei um pouco sobre isso, né, mas algumas finalidades da ira virtuosa: restaurar a ordem justa, corrigir o mal, defender o bem comum, promover a virtude. Então, tudo isso faz parte da ira virtuosa. Então, quando a gente tiver identificar na gente mesmo alguma questão da ira, a gente pode se perguntar: peraí, qual é a direção dela? Para onde ela está indo? Para ver se eu posso alimentar ou não isso. O homem é dono de seus atos pelo arbítrio da razão. E é isso que traz liberdade. E é isso que dá aquela paz de agir da maneira correta. E é isso que, diante de uma conversa com uma pessoa muito amiga e que a gente precisou ser um pouco mais firme ali numa palavra, numa direção que a própria pessoa veio buscar na gente, a gente fica em paz, por mais que a pessoa saia dali ranzinza, com raiva da gente, a gente está em paz, porque a palavra foi direcionada de uma maneira certa, aquele impulso no sentido bom da coisa de ser um pouco mais firme, um pouco mais. A gente sabe para onde foi, por que foi e como foi, né? Porque aqui, ó, tá razão, tá raciocinando e não simplesmente sentindo e colocando para fora. Algumas filhas da ira, tá? A gente tem a blasfêmia, isso aqui é gravíssimo,
porque a gente ofende diretamente a Deus, a gente vai diretamente contra Deus. Então, a pessoa muito irada, né, no sentido vicioso da coisa, ela vai sempre blasfemar, falar mal de Deus, dizer o contrário de Deus. Então, isso daqui é perigoso. A injúria, quando eu vou ofender a dignidade, né, de alguém. Então, isso daqui é muito uma linha fina que a gente precisa ter atenção. Porque, às vezes, numa conversa, fingindo que eu não estou querendo, assim, sabe quando a gente passa assim a mão na nossa própria cabeça e fala, ah, não, você não está fazendo isso, não. É só um desabafo. Só porque você. Não. Mas não é um desabafo com a pessoa certa. Você não está com o teu diretor espiritual, você não está com a tua terapeuta, você não está com o teu marido. A gente pode incluir aqui uma pessoa muito amiga, mas muito amiga mesmo, também pode ser inclusa aqui. Mas se você não está com essas pessoas, cuidado com o que fala e como fala, porque a gente pode estar ferindo a dignidade de alguém, tentando dar um outro nome para isso. A contenda, né, essas disputas, a discórdia, fica o tempo todo aquela disputinha, aquela coisinha de que tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, e o outro, e isso, e aí acaba tendo essas discórdias entre as pessoas. A própria violência, que pode ser uma violência verbal e uma violência corporal, e a gente precisa ter cuidado com isso, porque a ira, principalmente na nossa atualidade, muitas vezes leva a isso. Trazendo para um mais próximo da realidade, né, da nossa realidade, aqui a gente pode pensar que, às vezes, se uma mãe ou um pai vai dar uma chineladinha, um tapinha no bumbum do filho, se faz isso com o objetivo correto, né, se for de fato para a correção daquele filho, ele tem uma direção e tem uma finalidade justa, que inclusive é seu dever, corrigir. Mas se aquela chineladinha, aquele tapa foi dado por conta da minha raiva, aí já entra aqui nesse tipo de violência. Porque se parte só da minha raiva, não vai ter surto, não vai ter efeito nenhum, não vai surtir efeito nenhum. Tá? Então, das pequenas às coisas maiores. Então, aqui, a vociferação, a contumélia, que é aquela pessoa que está sempre gritando, sabe? Tudo faz um alvoroço, está sempre falando muito alto, sempre irritadiça. As palavras nunca são palavras tranquilas, são sempre palavras que parece que estão alfinetando alguém, ou reclamando de alguém, ou reclamando de alguma coisa. Então, sabe aquele tipo de pessoa que você fala uma coisinha, ela já. Aí você fala, caramba, gente, peraí, só. E, ou então você fala alguma coisa, deu um. Ah, porque a fulana veio e deixou esse copo de água aqui em cima para. Aí a pessoa diz, ah, mas deixa esse copo de água aqui em cima. Eu já falei que não é para deixar, olha a mesa. Então, esse tipo de coisa também são as filhas, né, da ira invirtuosa, né, da ira viciosa. Eu nunca consigo falar essa palavra direito, tá? Mas isso daqui quer dizer que é um orgulho, no fundo, tá? Esse termo aqui é um termo que é mais usado pela medicina, inclusive, que é quando a pessoa tem um coração que vai inchando, a gente chama de coração grande, né? A gente teve um irmão na toca, um dos cofundadores, que ele morreu por conta disso, né? O coração dele inchou. A gente até brincava que não tinha jeito, outro jeito de morrer, né? De tão bom que ele era, que o coração era enorme, o coração inchou.
e ele morreu. Mas aqui, nesse sentido que a gente está trazendo, é justamente o contrário desse irmão, né? Que é o irmão Alegria, que era muito humilde. É um coração orgulhoso, um coração que se incha, que se inflama, né? Que se acha, nos termos da juventude de hoje, né? Que se acha. E tudo isso, né, vai trazendo junto essa ira, porque a gente volta lá. É a mocinha mimadinha, a criancinha mimadinha aqui dentro, que quer tudo do jeito dela, da maneira dela. Então, esse coração inchado, esse coração inflamado, ele vai ter uma visão distorcida de si mesmo, porque ele se acha muito mais do que ele é. E do outro, porque acha o outro menos, muito menos do que é. Então, o pecado venial e o pecado mortal, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente tem algumas diferenças aqui. Então, aquela irritaçãozinha, aquela impaciência, aquela coisa corriqueira do dia a dia que vai acontecendo, são pecados veniais. A gente está dando brecha para a ira viciosa, a gente está dando brecha para que ela tome forma em nós, mas ainda assim são pecados veniais. Né? Se torna pecado mortal quando eu desejo o mal do outro, quando eu quero o mal do outro, quando eu quero que meu marido se lasque porque ele me irritou, que ele tem de horrível porque ele me irritou. Quando eu desejo que aquela pessoa que me fechou no trânsito bata o carro na próxima esquina. Então, aí já se torna um pecado mortal. Então, sabe aquela historinha do tigre, né? Você tem dois tigres em você, se alimenta mal, alimento bom. É isso. Então, quanto mais eu alimento isso, mais isso vai se tornando grande, isso vai se tornando pecados mortais. Principalmente no sentido da ira aqui, quando há o desejo do mal do outro. Seja por palavra, por atos, né? Porque aqui pode entrar violência propriamente dita mesmo, né? Com o corpo e daí por diante. A gente vai ver um pouquinho da cura da ira agora, né? Algumas virtudes que podem combater a ira. A mansidão, a gente vai ver daqui a pouco que a mansidão, por excelência, é a virtude que contrapõe a ira. A paciência é de grande valia, por quê? Porque se a ira é aquilo que tudo que eu quero tem que ser do meu jeito, quanto mais eu exercito a paciência, mais eu vou estar fortalecida contra a ira. Né? A humildade, por quê? Porque se a ira enche o meu coração e me inflama de vaidade, a humildade vai me colocar no meu lugar. Né? E a caridade, porque se a ira ela vem como pecado, no querer o mal do outro, no querer minha própria justiça sobre o outro, não a justiça de Deus, quanto mais caridosa eu sou, mais eu vou me fortalecer contra ele. Lembrando que caridade não é dar comida, bebida, roupa. Não é isso caridade. Caridade é muito mais que isso. Caridade é de fato amar. E o amar pode envolver comida, roupa, bebida, mas envolve muito mais o cuidado com a alma do outro. Então, eu vou trazer aqui de novo um exemplo de irmãozinho de rua, porque é o que mais eu acho que acontece no nosso país. Então, se o irmãozinho de rua vem, por exemplo, e ele me pede dinheiro, e aí eu digo assim, dinheiro eu não tenho, você quer tomar um lanche? A gente vai ali na lanchonete e a gente lancha junto, você quer? Ele fala, não, comer, não, porque eu quero dinheiro, eu não estou te pedindo lanche, estou te pedindo dinheiro. Bom, aqui a caridade seria eu olhar para ele e dizer, você está sendo mal educado, eu estou te dando carinho e atenção, você está sendo mal educado, não vou falar mais com você, você não quer lanche, não quer dinheiro, não quer nada, então passe bem. Isso é caridade, porque alguém tem que colocar ele no lugar dele. Se ele não teve mãe e pai para fazer isso, então eu preciso, como irmã fraterna, fazer isso por ele.
E se ele quer continuar na situação dele, paciência. Então, caridade, ela vai além do dar de comer e de beber, tá? O que inclui, volto a dizer, mas ela vai além. Então, aqui o remédio mais eficaz é a mansidão, porque a mansidão ela vai moderar. Moderar. Quando você está num simpósio, quando você está numa mesa redonda, né? E aí tem ali na mesa redonda o moderador, que entre todos os convidados daquela mesa redonda, o que ele vai fazer? Ele vai moderar. Quem responde agora, quem responde qual pergunta, se um participante está um pouco mais elevado, o moderador vai acalmar a situação, vai trazer de novo o equilíbrio para aquela conversa e daí por diante. Então, a mansidão, ela modera essa ira, né? Modera a paixão. Ela vai agir com brandura, com calma, com tranquilidade, né? Ela vai trazer suavidade, paciência para as ações também. Ela tem uma firmeza e uma retidão, porque a mansidão não isenta a firmeza e a retidão. Muito pelo contrário. Quando a gente está de fato mansa, a gente consegue ter uma visão muito melhor da maneira de agir e de como agir. Isso traz uma firmeza e uma retidão muito forte para a nossa ação. Mas a mansidão não é sinônimo de fraqueza, muito menos de covardia, ao contrário, né? Acabei de falar isso. Quanto mais mansa eu estou, mais usando a razão eu estou, portanto, a minha visão melhor está e a minha ação consegue ser muito melhor direcionada, né, para aquele fim. Então, alguns efeitos da cura, né, da ira, é a paz interior, a harmonia nas relações, o discernimento claro, o crescimento espiritual. Quando traz crescimento espiritual aqui, São Tomás quer falar também da própria humanidade, tá? Porque tá misturado aqui. A paciência é uma virtude que se relaciona com a virtude da fortaleza e impede o homem de afastar-se da razão por causa da tristeza. Isso aqui é demais, gente. Então, a paciência, a virtude mesmo da paciência, que está unida à fortaleza, ela vai afastando a alma daquela tristeza que, inclusive, a ira pode levar. Né? Então, a gente precisa identificar se a gente está precisando disso. E aqui, um pouco de homeopatia para essa cura, né, da ira. Então, a contemplação e a oração, o silêncio, né, que vai ajudar muito diante das situações. Então, na hora que eu quero ir, mas eu refreio aqui, não como vou trazer o temperamento de novo, não como um melancólico que deseja só sufocar as coisas dentro dele, porque ele precisa ser aparentemente bom. Mas eu trago para dentro da reflexão, para pensar, para identificar, e para depois, então, colocar na hora adequada. O autoconhecimento, né, e a humildade, que precisam andar de mãos dadas. Meditar e buscar a justiça, então, meditar que justiça é essa e buscar essa justiça. Exercitar o perdão, o segundo Cristo, não o segundo nosso, né? Segundo Cristo, que diz perdoar 70 vezes 7. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, exercitar o perdão segundo Cristo. Cristo não deixa nada fora do lugar, tá? Cristo perdoou Pedro? Perdoou. Mas Cristo não tirou a dor de Pedro, porque pecou. Né? Cristo, o perdão é pleno, mas as consequências, elas estão por ali. Exercitar a paciência nas pequenas coisas, como a gente já falou bastante por aqui, e pequenas penitências. Por que as pequenas penitências vão ajudar? Porque as pequenas penitências, elas vão me ajudar no exercício, inclusive da paciência. Então, vamos supor, tá? Eu estou morrendo de fome e eu coloco o prato à minha frente. E eu digo para mim, ninguém está sabendo. E eu digo para mim mesma, eu vou esperar mais 1 minuto para colocar a primeira garfada na boca.
Nossa, mas que coisa ridícula. Minhas queridas, de penitências pequenininhas em penitências pequenininhas, olha que muita coisa pode ser alcançada. Então, a comida é maravilhosa, mas eu vou comer primeiro aquilo que eu gosto. Por último, aquilo que eu não gosto tanto. Porque normalmente a gente faz o contrário, para ficar aquele gostinho na boca. Mas eu vou deixar um pouquinho daquele amargo que eu não gosto tanto na boca e oferecer essa penitência. Isso vai nos ajudando a paciência, a moderação e daí por diante. Né? Que não ajuda só na ira, ajuda em várias outras paixões, né? Eu achei muito bonitinho isso daqui, né? Quis trazer para vocês essa, esse quadro aqui, né? Esse equilíbrio que São Tomás vai trazendo, porque ele traz a paixão, aí vem a razão, então a virtude. É um caminho. As paixões são naturais no homem, não tem o que a gente fazer, mas a gente precisa trazer a razão para elas, que é essa grande luz que ilumina e direciona. E a partir disso, então a gente alcança a virtude. Então, achei muito bonitinho isso daqui. Por último, então, a gente encerra com a palavra de Deus, que lá em Efésios diz: irai-vos e não pequeis. Entende bem isso aqui? Padre Léo falava muito isso, né? Padre Léo dizia assim: nós temos que ler a palavra de Deus como está escrito, né? No tempo verbal que ela está escrita, do jeito que ela está escrita, para a gente poder entender. E é isso. Então, veja, irai-vos, ou seja, é bom, a ira é boa, ela te impulsiona, ela te ajuda. E não pequeis. Não faça dela um pecado para a tua vida. E não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao demônio. Ou seja, então a ira, ela é uma porta, se não usada como virtude, uma porta para a gente deixar Satanás entrar e tomar lugar, né? Sentar confortavelmente na nossa vida, no nosso coração e todo o nosso ser. Muito bem, minhas queridas. Algo que vocês queiram contribuir, queiram falar? Não? Eu achei interessante, Marcela, porque para mim a ira era sempre algo ruim. E conhecer a ira virtuosa, eu achei tão interessante. Eu sempre tive isso muito, a ira como algo ruim, algo a ser abafado, né? E você nos apresentar assim a ira virtuosa, eu achei sensacional. Como eu pensei assim, né, trazendo para minha vida, linkei a várias coisas, várias atitudes que às vezes a gente deve tomar e não toma porque não tem que ser legal, tem que ser legal, né? E eu nunca tive como, eu sempre fui criada a abafar a ira, inclusive a ira virtuosa. Eu descobri, vamos dizer assim, a ira depois que fui mãe, né? Porque a criança testa a nossa paciência o tempo inteiro. E eu consegui, óbvio que graças a Deus, a canalizar, porque no início mexia com algo no meu interior. Aquilo mexia eu acho que despertava uma ira, mas para um orgulho. E eu acho que pela graça de Deus mesmo, eu fui aprendendo a canalizar isso. E eu achei interessantíssimo que foi assim, fruto do Espírito Santo mesmo, mas eu nunca pensei, raciocinei nesse sentido. Eu achei sensacional. A igreja é muito sábia, né? Tenho que dizer. Né? E claro, a gente está trazendo aqui questões de São Tomás, muito disso é de São Tomás, mas também algumas coisas da psicologia, mas eu não tenho como dizer que tudo parte da igreja. A igreja, ela é riquíssima, ela tem tudo ali que a gente precisa. Então, é fantástico mesmo, de fato. Muito bem. Podemos rezar, então, para encerrar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós lhes damos graças por toda a criação que o Senhor delicadamente construiu, por cada mecanismo
do nosso ser, biológico, fisiológico, mental, todo o funcionamento da nossa alma, do nosso espírito. Nós te agradecemos por essa criação tão perfeita, que não tem nada em excesso e não tem nada faltoso. Nós te pedimos, Senhor, a graça de podermos usar a nossa inteligência cada vez mais para vivermos saudavelmente tudo aquilo que o Senhor nos ofereceu e nos oferece todos os dias. Pedimos a tua bênção, Senhor, nesta manhã, para que possamos, em tudo, sermos agradáveis ao teu coração. Pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós.